Antes de mais, muito obrigado. Efetivamente, eu não estou a representar a senhora professora, mas agradeço o convite, dadas as circunstâncias e a colaboração que temos tido com as entidades organizadoras, a quem eu aproveitava para felicitar por mais uma excelente iniciativa e, portanto, na pessoa do professor António Vilar, reiterar as felicitações e os êxitos para este conjunto de iniciativas que cobrem todo o território nacional. Gostava também de cumprimentar todos os participantes, oradores e demais convidados e, efetivamente, ia limitar a minha participação apenas em 2 ou 3 apontamentos que me parecem relevantes. Em primeiro lugar, sendo responsável por uma instituição de ensino superior na área da saúde, quando se fala de turismo de saúde, nós obviamente temos que ouvir, por um lado, quem percebe de turismo e, por outro lado, quem percebe de saúde e bem-estar. Se não o fizermos, corremos o risco de estarmos, como se costuma dizer na gíria, meter a foice enciada à agulha e cometer graves erros que podem comprometer todo o processo. E quando falamos de turismo de saúde e bem-estar, temos que, obviamente, falar também paralelamente da exigência, do rigor, da excelência. Porque senão o processo não vai vingar e, efetivamente, há aqui um conjunto de pressupostos que têm que ser tidos em conta, mas mais do que isso. Há que planear as coisas e, para planear, é preciso conhecer. E a primeira coisa que, eventualmente, é preciso conhecer, realisticamente, é qual é o perfil do turista de saúde que, neste momento, já nos procura, ter um pouco a noção da sua evolução e depois, e acima de tudo, termos a noção clara das infraestruturas de que dispomos e, efetivamente, qual é o perfil do turista que pretendemos. Porque nós pretendemos e que tenhamos capacidade de resposta para esse perfil. Porque não adianta nada nós estarmos a especular que queremos captar um conjunto de turistas na área da saúde e bem-estar se efetivamente não dispusermos de equipamentos de excelência capazes de satisfazer a procura. E, portanto, quando a coisa não funciona, temos depois o grau de insatisfação a disparar e, efetivamente, é um aspecto extremamente importante. Eu quase que diria que aqui, nesta matéria, impunha-se uma análise SWOT cuidada, no sentido de avaliar as mais-valias, os pontos fortes de que dispomos, os pontos fracos, as oportunidades que surgem e os pontos de constrangimento. Isto não pode ser feito de modo nenhum, casuisticamente, isoladamente, já aqui foi referido o trabalhar em rede. Aqui é fundamental que isso aconteça. Um segundo aspecto prende-se com o papel das instituições de ensino superior na matéria. Nesta rede, que já aqui foi referida, elas devem ser partners que, obviamente, têm que ser parceiros, têm que ser ouvidos, têm que estar desde o início para permitir que os diferentes profissionais tenham uma formação adequada para aquilo que são as necessidades do mercado. Eu vou só dar aqui um exemplo que me surgiu durante a intervenção que já aqui tivemos e que tem a ver com algumas questões de insatisfação que foram levantadas. Uma das questões que foi levantada tem a ver com o follow-up. Portanto, o turista vem, é atendido, a coisa até corre bem, ao fim de uma semana, 15 dias, regressa ao seu país de origem e nunca mais tem contacto com a instituição onde se submeteu à intervenção cirúrgica, onde fez o tratamento, é deixado um pouco ao acaso. Eu vi o professor António Vilar referir-se à importância das novas tecnologias, que nós temos que nos adaptar. Ora bem, aqui vai um exemplo. Um aspecto tão simples. O utente regressa ao seu país, mas já com um plano de acompanhamento à distância. Atualmente, quase todas as residências têm um sistema de internet. Se não têm, facilmente têm acesso a ele.
desde que a instituição hospitalar ou outra tenha pessoal habilitado, estou a falar de pessoal de secretariado, habilitado a estabelecer o Skype, desculpem, à distância com aquele utente, na semana seguinte ou 15 dias depois estabelece uma ligação a uma hora pré-determinada, coloca um conjunto de questões ao paciente, é necessário, o médico que está ao lado até dá 5, 10 minutos da sua disponibilidade para falar um pouco com o utente, isto pode fazer a diferença. Temos que ter um produto que seja diferenciador. E aqui a questão do atendimento e do acompanhamento é fundamental. Aqui está como é que uma formação adequada, atualizada ao pessoal de secretariado pode fazer a diferença. Isto é apenas um exemplo. Portanto, a questão, ou o novo desafio que também tem que ser colocado às instituições de ensino superior, em articulação com o mercado de trabalho, tem a ver com a rapidez, a flexibilidade em suprir deficiências de formação que são constatadas e esta supressão tem que ser feita num curtíssimo espaço de tempo. Não estamos a falar, obviamente, de licenciaturas ou de mestrados, não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de ações de formação contínua que o mercado identifica como sendo necessário suprir essas deficiências, as instituições, em articulação com as entidades, neste caso, unidades de hospitalares ou outras, depois identificadas, suprir essas carências num curto espaço de tempo. Portanto, esta interligação é extremamente importante. Eu diria que isto enquadra-se num aspecto que atualmente muito se tem falado, que tem a ver com a questão da inovação, do empreendedorismo. Às vezes nós pensamos nisto como algo que, do género, vamos descobrir a roda ou a pólvora, quando na prática, às vezes com pequenas situações que têm a ver com o diagnóstico de situações. Nós, acho que é um pouco o nosso mal, atuamos muito no sentido do improvisar. É um pouco o que eu estou a fazer agora. Mas as coisas devem ser planeadas, e bem planeadas. Sem existir um correto diagnóstico da situação, não se pode fazer um bom planeamento. E nesta área é importante que se faça um bom planeamento em articulação com os diferentes parceiros. A criação em rede, a articulação em rede, o trabalho em rede é fundamental. E obviamente que nós temos muitos aspectos a corrigir. Não tínhamos dúvidas, mas assim como nós temos, outros terão. A questão da atuação pela diferenciação, que já aqui foi referida, é fundamental. Nós não podemos querer disponibilizar produtos idênticos àquilo que outros já disponibilizam. Temos mais-valias, o país tem mais-valias reais. O clima, a qualificação de recursos humanos. Na área da saúde nós temos, há pouco falava com o professor Lúcio Batista, por alto, não devemos ter mais de 30 profissões, 30 e poucas na área da saúde. Mas posso-vos garantir que aquelas profissões que estão regulamentadas, infelizmente, face aos constrangimentos que o país atravessa, têm levado muitos dos nossos jovens recém-licenciados a irem para o exterior, essa formação tem sido altamente reconhecida pelos parceiros europeus. E não só. Por vezes, nós não valorizamos a formação que damos aos nossos jovens. E ela é reconhecida, e muito bem reconhecida lá fora. Veja-se o que está a acontecer no Reino Unido, veja-se o que está a acontecer na Suécia, pelo menos das áreas que eu conheço. As pessoas vêm cá, depois de terem conhecimento, através, por exemplo, do programa Erasmus, que é o excelente programa que está em vigor, há a apresentação de um cartão de visita. A questão do marketing é fundamental. Mas tem que haver planeamento. Portanto, eu vou-vos deixar com estas palavras, um pouco de improviso. Agradeço mais uma vez e felicito pela iniciativa da Comissão Organizadora e muito obrigado.